Todo mundo fala sobre magnésio. Tome magnésio para dormir. Tome magnésio para câimbras. Tome magnésio para ereções. E sim, o magnésio é importante, não vou negar. Mas, e se eu te dissesse que há duas vitaminas que a maioria dos homens acima de 50 ignora completamente, e que tomá-las juntas à noite pode fazer mais pela sua virilidade, sua energia e seu desempenho sexual do que todo o magnésio do mundo? Não estou exagerando. O que estou prestes a te explicar é respaldado por pesquisas clínicas sólidas, e eu comprovei pessoalmente com centenas de pacientes na minha consulta. A vitamina número 2 é a que mais me surpreendeu quando comecei a ver os resultados em meus pacientes, e provavelmente te surpreenderá também. Se você tem tomado magnésio fielmente todas as noites e ainda não sente a diferença que esperava na sua energia, nas suas ereções ou no seu desejo, fique até o final. Hoje você vai entender exatamente por quê e o que pode fazer a respeito a partir desta mesma noite. Sou a doutora Mariana, urologista com mais de 12 anos de experiência ajudando homens acima de 50 a recuperar sua vitalidade, sua força e sua confiança. Trabalhei com milhares de homens que chegaram à minha consulta frustrados, tendo experimentado suplemento após suplemento sem resultados reais. E o que descobri é que, na grande maioria dos casos, o problema não era o que estavam tomando, mas o que lhes faltava. Duas vitaminas específicas que, quando tomadas juntas à noite, ativam mecanismos de recuperação que o magnésio sozinho simplesmente não consegue ativar. Antes de continuar, faça-me um favor. Curta este vídeo e deixe um comentário me dizendo se você atualmente toma magnésio à noite. Quero saber quantos de vocês já estão nesse caminho e prontos para dar o próximo passo. Agora, a verdade que ninguém te diz sobre a suplementação noturna após os 50 é esta. Seu corpo não precisa de um único nutriente mágico. Precisa de uma combinação precisa de cofatores que trabalhem em equipe durante as horas de sono para reparar, reconstruir e restaurar seu sistema hormonal e vascular. O magnésio é uma peça do quebra-cabeça, sem dúvida. Mas imagine que você está tentando acender um fogo. O magnésio é a lenha. É necessário, absolutamente. Mas sem o fósforo que acende a faísca e sem o oxigênio que alimenta a chama, essa lenha nunca vai queimar. Isso é exatamente o que acontece com milhões de homens que tomam magnésio religiosamente todas as noites e acordam igualmente cansados, com as mesmas ereções fracas e o mesmo desejo apagado. Eles faltam a faísca e faltam o oxigênio. Eles faltam essas duas vitaminas que vou te revelar agora mesmo. E quando você as adicionar à sua rotina noturna, finalmente vai entender por que o magnésio sozinho nunca foi suficiente. A primeira vitamina, vitamina D3. E antes que você pense que já sabia disso, preciso que ouça o que a maioria dos médicos não explica sobre a relação direta entre a vitamina D e sua virilidade após os 50. Biologicamente, a vitamina D3 não é realmente uma vitamina, é uma pró-hormona, um precursor hormonal que seu corpo precisa para fabricar testosterona. Sem níveis adequados de vitamina D3 circulando em seu sangue, as células de Leydig em seus testículos, que são as fábricas de testosterona do seu corpo, simplesmente não conseguem produzir testosterona de forma eficiente. É como ter uma fábrica perfeitamente equipada, mas sem a matéria-prima principal. As máquinas estão lá, os trabalhadores estão lá, mas não há material com o qual trabalhar. A produção cai. E quando a testosterona cai, tudo cai com ela. A energia, o desejo, a firmeza das ereções, a massa muscular, a motivação e até o humor. Aqui está o dado que deveria te preocupar. Estima-se que entre 70% e 80% dos homens com mais de 50 anos têm níveis insuficientes ou francamente deficientes de vitamina D3. A razão é simples. Depois dos 50, sua pele perde progressivamente a capacidade de sintetizar vitamina D a partir da luz solar. Mesmo que você passe tempo ao ar livre, seu corpo produz até 75% menos de vitamina D do que quando você tinha 25 anos. E se você vive em uma área com pouco sol, se trabalha em ambientes fechados ou se usa protetor solar constantemente, a situação é ainda pior. Emocionalmente, a deficiência de vitamina D3 se manifesta de maneiras que muitos homens não conectam com esta vitamina. Irritabilidade inexplicável, sensação constante de peso e desânimo, perda de interesse em atividades que antes você desfrutava, incluindo a intimidade. Muitos homens me disseram, doutora Mariana, não é que eu não queira estar com minha parceira, é que eu não sinto absolutamente nada.
como se o interruptor do desejo tivesse sido desligado. E quando revisamos seus exames de sangue, quase sempre encontro níveis de vitamina D3 abaixo de 30 nanogramas por mililitro, que é o limite mínimo. O ideal para a saúde hormonal masculina é estar entre 50 e 70 nanogramas por mililitro. Do ponto de vista prático, a dose recomendada para homens acima de 50 anos com deficiência é de 4.000 a 5.000 UINs de vitamina D3 diariamente. E aqui está a chave que quase ninguém menciona. A vitamina D3 é lipossolúvel, o que significa que precisa de gordura para ser absorvida corretamente. Se você a tomar com o estômago vazio ou com um copo de água, perde até 50% da absorção. Tome-a à noite junto com o seu jantar, que naturalmente contém gorduras, ou com uma colher de chá de azeite de oliva. Isso garante que seu corpo a absorva completamente e possa utilizá-la durante as horas de sono, quando a produção hormonal está em seu ponto máximo. Quero contar-lhe sobre Manuel, um homem de 62 anos que veio me ver há alguns meses. Manuel tomava magnésio todas as noites há um ano. Dormia um pouco melhor, sim, mas suas ereções continuavam fracas, seu desejo estava praticamente em zero e ele se sentia permanentemente exausto. Ele me disse: Doutora Mariana, fiz tudo o que dizem os vídeos de saúde, magnésio todas as noites, e continuo igual. Quando pedi exames de sangue, sua vitamina D3 estava em 18 nanogramas por mililitro, severamente deficiente. Adicionei 5.000 UIDs de vitamina D3 com seu jantar todas as noites. 6 semanas depois, Manuel voltou e me disse com os olhos brilhantes: Doutora, é como se alguém tivesse acendido as luzes dentro do meu corpo novamente. Tenho desejo outra vez, tenho energia. Minhas ereções matinais voltaram pela primeira vez em 3 anos. Seu nível de vitamina D3 já estava em 52 nanogramas por mililitro. O magnésio havia preparado o terreno. A vitamina D3 acendeu o motor. A segunda vitamina, vitamina K2. E esta é a que realmente surpreende, porque quase ninguém fala dela no contexto da virilidade masculina. No entanto, a evidência científica é contundente. Biologicamente, a vitamina K2 desempenha 2 funções críticas que afetam diretamente seu desempenho sexual e sua vitalidade. Primeira função: a vitamina K2 ativa uma proteína chamada osteocalcina, e a osteocalcina, que tradicionalmente era associada apenas aos ossos, resulta ser um regulador direto da produção de testosterona nos testículos. Estudos publicados em revistas de endocrinologia demonstraram que homens com níveis mais altos de osteocalcina ativa têm níveis significativamente mais altos de testosterona. É um caminho bioquímico que a medicina convencional demorou a reconhecer, mas que a pesquisa confirmou de forma inequívoca. A segunda função, e esta é igualmente importante: a vitamina K2 direciona o cálcio para onde deve estar, que é nos seus ossos e dentes, e o afasta de onde não deve estar, que é nas suas artérias e vasos sanguíneos. A calcificação arterial é um dos principais fatores que destruem o fluxo sanguíneo após os 50 anos. E quando as artérias que alimentam sua região pélvica se calcificam, tornam-se rígidas e estreitas. O fluxo sanguíneo para o tecido erétil é drasticamente reduzido. Pense nisso como canos de água que, por dentro, vão se enchendo de cal e depósitos minerais com o passar dos anos. A água continua fluindo, mas cada vez com menos força e menos volume. A vitamina K2 atua como um limpador natural que previne e pode até ajudar a reverter essa acumulação de cálcio em suas artérias. Emocionalmente, quando explico aos meus pacientes que existe uma vitamina que simultaneamente pode aumentar sua testosterona e limpar suas artérias para melhorar o fluxo sanguíneo, a reação é sempre uma mistura de espanto e frustração. Espanto porque ninguém havia dito isso antes. Frustração porque eles gastam anos de dinheiro em suplementos que não abordam esses mecanismos fundamentais. Muitos me dizem: por que nenhum médico me falou sobre isso? E a resposta é simples: a vitamina K2 não gera os ganhos que os medicamentos para disfunção erétil geram, então raramente é mencionada na consulta convencional. Praticamente a forma mais eficaz de vitamina K2 é a MK7, derivada da fermentação natural. É a forma com maior biodisponibilidade e com a meia-vida mais longa em seu organismo, o que significa que uma única dose diária é suficiente. A dose recomendada para homens acima de 50 anos é de 100 a 200 microgramas de vitamina K2 MK7 por noite. E aqui vem o ponto crítico. A vitamina K2 e a vitamina D3
foram projetadas pela natureza para trabalhar juntas. A vitamina D3 aumenta a absorção de cálcio e estimula a produção de osteocalcina. Mas sem a vitamina K2, esse cálcio extra pode acabar em suas artérias em vez de em seus ossos, e a osteocalcina permanece inativa, incapaz de estimular a produção de testosterona. É uma equipe inseparável. Tomar D3 sem K2 é como acelerar um carro sem volante. Você gera potência, mas não tem direção nem controle. Faça uma pausa rápida. Se você chegou até aqui, significa que realmente se importa com sua saúde e vitalidade. Isso te distingue. A maioria dos homens não chega nem à metade de um vídeo como este. Você está aqui, aprendendo, e isso merece respeito. Agora quero contar-lhe sobre Ricardo, de 69 anos. Ricardo é um caso que ilustra perfeitamente o que acontece quando você combina essas duas vitaminas corretamente. Quando chegou à minha consulta, já tomava magnésio e vitamina D3 separadamente, mas nunca tinha ouvido falar da vitamina K2. Suas ereções eram inconsistentes, sua energia flutuava constantemente, e ele me confessou que fazia mais de um ano que evitava completamente a intimidade com sua esposa. Adicionei 200 microgramas de vitamina K2 MK7 à sua rotina noturna, junto com sua D3 e seu magnésio. 8 semanas depois, Ricardo me ligou, algo que nenhum paciente havia feito antes. Ele disse: Doutora Mariana, precisava lhe dizer isso hoje. Ontem à noite, minha esposa e eu estivemos juntos pela primeira vez em mais de um ano. Foi diferente. Foi como antes. Ela chorou de alegria e eu também. Essa ligação me lembrou por que faço o que faço. Não se trata apenas de vitaminas e doses. Trata-se de devolver a um homem a conexão com sua parceira, com sua confiança e com sua própria identidade. Bem, aqui está seu plano de ação para começar esta mesma noite. Passo 1. Tome 4.000 a 5.000 UI de vitamina D3 toda noite com seu jantar, ou com uma fonte de gordura saudável. Certifique-se de que seja D3, não D2, pois a D3 é significativamente mais eficaz para a produção hormonal masculina. Passo 2. Adicione 100 a 200 microgramas de vitamina K2 na forma MK7, junto com sua vitamina D3. Muitos suplementos de qualidade já as combinam em uma única cápsula, o que é mais conveniente e garante a proporção correta. Passo 3. Mantenha seu magnésio se já o estiver tomando, preferencialmente glicinato ou treonato, de 200 a 400 mg 30 minutos antes de dormir. O magnésio continua sendo a base. A vitamina D3 e a K2 são os aceleradores que a potencializam exponencialmente. Isso é tudo. 3 suplementos, uma única rotina noturna, menos de 1 minuto do seu tempo toda noite. De 4 a 8 semanas a partir de hoje, a diferença na sua energia, no seu desejo, nas suas ereções e na sua qualidade de sono pode ser algo que você não sentiu em anos. Quero que você saiba algo muito importante antes de terminar. Se você tem tentado suplementos sem resultados, se tem se sentido frustrado, enganado ou sem esperança, você não está quebrado e não falhou. Simplesmente faltavam as peças certas do quebra-cabeça. Seu corpo não parou de funcionar. Seu corpo está esperando as ferramentas adequadas para se reenergizar. Mesmo depois dos 60, dos 70 e além, você é absolutamente capaz de sentir vitalidade, desejo, firmeza e aquela energia que você pensava que era coisa do passado. Nunca é tarde demais para dar ao seu corpo o que ele realmente precisa. Se este vídeo te abriu os olhos para algo que você não sabia, curta para que outros homens possam encontrar essa informação. Deixe um comentário abaixo me dizendo se você já conhecia a vitamina K2 ou se é completamente nova para você. Compartilhe este vídeo com um amigo, um irmão ou um familiar que esteja lutando com sua energia ou desempenho. E inscreva-se para não perder meus conselhos semanais de saúde masculina para homens acima de 50. Você pode ser a razão pela qual outro homem finalmente encontre a peça que lhe faltava. Sou a doutora Mariana, lembrando que depois dos 50, a vitalidade não se perde, está esperando para ser despertada. Cuide-se bem e nos vemos no próximo vídeo.